Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e agora eu vou resolver a primeira questão da prova paulista de Física do segundo ano do ensino médio, terceiro bimestre de 2024. Então é uma questão que a gente pode ver ali que se trata de magnetismo, de ímãs, né? Uma questão clássica que já caiu em diversos vestibulares, que ele dá ali o desenho de um ímã, né? Um ímã como esse aqui, ó, norte e sul, tá certo? Então o ímã aqui norte e sul, aí ele identifica, né, as polaridades do ímã, e do lado de um outro ímã que ele não identifica as polaridades, ele coloca ali 1 e 2 e a gente que tem que descobrir quais são as polaridades do outro ímã. Então, primeiro era a gente descobrir qual que era a polaridade antes da gente conseguir resolver a questão. Então, primeiro a gente tem que lembrar, no magnetismo os opostos se atraem e os iguais se repelem. E no texto, ele deu um textão ali, que eu não vou ler agora, que ele disse que aqueles ímãs, ou seja, o lado norte e o lado 1 do outro ímã, está sentindo atração. Então, se o 1 está atraindo o norte, quer dizer que aquele lado ali é o polo sul do ímã não identificado. Então, o 1 é sul e o 2 é norte, tá? E aí, o que aconteceu? O ímã foi quebrado. Então, por exemplo, tem esse ímã aqui, né? E aí ele quebrou o ímã. Quebrou no meio, aí ficou uma parte aqui e outra parte aqui. E aí ele continuou encostando no outro ímã. Então, a gente tem que descobrir ali se aconteceu atração. Por exemplo, né, ó, aqui se eu pego esse ímã norte e norte vermelho, né, ó, eles vão se repelir, tá vendo? Quando eu consigo encostar aqui, né, eles estão se repelindo. Se eu colocar agora a parte azul aqui, ele já atrai, né, ó, tá vendo? Fica atraído ali, tá? Então, agora se eu quebrar, por exemplo, se eu quebrar, o que vai acontecer? Eu quebrei, peguei essa parte aqui, aí eu vou fazer o experimento com o outro lá, eu vou tirar a prova, ó. Quer dizer, aqui ele está repelindo e aqui ele está atraindo, né? Aqui ele está repelindo e aqui na parte quebradinha ele está atraindo. Tá? Então, o que acontece aí? Aí a gente tem que lembrar que o ímã, não existe o monopolo magnético, não existe um ímã com um polo só, né? Por exemplo, aqui é norte, aqui é sul. Se eu quebrar, não fica... Tem gente que acha, aqui vai ficar norte e aqui vai ficar o sul. Não. Aqui vai ficar norte e sul e aqui também vai ficar norte e sul. Eles vão formar dois ímãs menores, com um campo magnético menor, mas com dois polos. Se eu quebrar novamente esse daqui, né, ó, em dois, ó, também vai ficar norte e sul. E assim para sempre, né? Sempre que eu quebrar, vai ficar norte e sul e vai ficar norte e sul, até eu chegar no menor ímã de todos, que seria um elétron. Porque o magnetismo, o campo magnético, ele advém do spin do elétron. Quando o elétron gira, o elétron em movimento gera um campo magnético. E aí quando um ímã nada mais é do que vários elétrons girando com o mesmo sentido. E aí o campo magnético de um vai se somando ao campo magnético do outro e aí eles geram um campo magnético total do ímã. Tá? Então se eu quebrei um, eu vou continuar com um monte de elétrons girando ali no mesmo sentido, vai continuar norte e sul. Tá? Então sempre vai existir o norte e sul até eu chegar no menor ímã de todos, que é um elétron, e eu não vou conseguir quebrar um elétron. E esse elétron ainda tem os seus dois polos norte e sul. Mas aí vamos voltar ali para a questão. Então, ó, aí ele fez 4 experiências. A 1 ele colocou ali, ó, o ímã normal, norte e sul, e aí para o lado norte ele tentou encostar o lado 1
né? Sem ser o lado quebradinho, o lado da ponta 1. Então a gente tem que saber que como o lado 1 a gente já tinha descoberto que era o sul. Então o lado 1 vai continuar sendo o sul. E a parte norte vai ser o outro lado, que é o lado quebradinho. Então ali iria continuar acontecendo a atração. Então a primeira afirmativa ali está correta, certo? Aí na experiência 2 a gente tem ali ao contrário, né? Ele só pegou o ímã ali do lado 1 e virou, deixou a parte quebradinha para o norte, e aí a gente sabe que a parte quebradinha é a parte norte, então ocorre repulsão, então tá errada essa daí, né? Não ocorre atração. Aí na 3 ele fala que ocorre repulsão, então vamos lá. A 2, nós já descobrimos que a 2 era norte, então a parte quebradinha do 2 ali vai ser sul, então teria que ocorrer a atração, então está errada essa questão. E na experiência 4 ali, ele diz que ocorre repulsão, então vamos ver, a gente já descobriu que o lado 2 ele era norte, né? O lado 2 era norte, então a parte quebradinha do 2 é sul, então 2 é norte. Então norte com norte teria que acontecer repulsão, então verdadeiro, né? Ocorre repulsão. E a última fala assim, ó, nas experiências 2 e 3 não ocorrem nem atração nem repulsão. Aí seria se, por exemplo, quando eu quebrasse um ímã ele perdesse totalmente o campo magnético, aí não iria ocorrer nem atração nem repulsão, mas é falsa isso, né? O ímã ele continua sendo ímã como nós acabamos de ver aqui. Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist, eu sou o professor Herbert e eu vou resolver agora a segunda questão da prova paulista de Física do segundo ano do ensino médio, terceiro bimestre de 2024. A primeira questão a gente já trabalhou com ímãs e agora ele está falando do campo magnético terrestre, né? Então ele mostra ali, ele dá um textão, só que ele mostra... O textão nem ajuda muito ali, né? Se você olhar o desenho, a gente já consegue compreender ali. Então a Terra, ela se comporta como um grande ímã. Ela tem um campo magnético com o seu lado norte, seus polos norte e sul, né? Tanto que esse campo magnético protege a gente de vários ventos solares. Sem esse campo magnético seria muito difícil ter vida na Terra, né? Pelo menos o nosso tipo de vida seria impossível ter aqui na Terra. Então ela protege a gente de vários raios cósmicos que vêm aí do espaço, né? Então o campo magnético é muito importante, além de acontecer as auroras polares, né? Aurora boreal, aurora austral, que são aqueles fenômenos luminosos que acontecem nos polos. E por que acontece nos polos? Porque o campo magnético nos polos é mais forte, como a gente pode ver ali, né? As linhas de campo aqui no sul e no norte, elas estão mais juntinhas ali, né? Tem várias linhas ali, enquanto elas estão mais espaçadas aqui fora dos polos. Então, como o campo magnético é muito intenso nos polos, é só lá que acontece as auroras. Eles acabam acelerando elétrons, acelerando partículas, e aí gera aquele efeito luminoso muito bonito que são as auroras, tá certo? Mas então a gente tem ali o ímã da Terra, sul e norte, e aí ele fala assim, né? A gente tem que ver as alternativas corretas e tem mais de uma alternativa correta. Então vamos analisar só pelas alternativas, sem ler o texto, se a gente já consegue resolver. Então vamos lá. O polo sul da agulha da bússola irá... Então ele fala, né? Se ele colocar uma bússola ali na Terra, o que vai acontecer? O polo sul da agulha da bússola irá apontar no sentido do polo sul magnético da Terra. Então, se você colocar uma bússola, a bússola tem o lado norte e o lado sul, né? Isso daqui não é uma bússola, mas é um ímã com norte e sul, né? Então a gente pode ver aqui, ó, tem o vermelhinho norte, o azulzinho sul, né? Se eu transformasse isso numa bússola, por exemplo, colocasse ele numa água, né? Boiando em uma água com livre direção, com movimento livre, ele iria se alinhar com o campo magnético terrestre. E aí,
seria ao contrário, né? Essa é falsa. O sul do ímã vai apontar para o norte magnético da Terra, né? Os opostos se atraem. Então aqui é errado. B. O polo norte da agulha irá apontar para o sentido do polo sul magnético da Terra. Perfeito. O norte atrai o sul e eles iriam apontar. Perfeito. C. O polo sul da agulha, o polo sul da bússola irá apontar no sentido do polo norte. Então, correto de novo. D. O polo norte da agulha da bússola irá apontar no sentido do polo norte magnético. Não, norte repele norte e atrai sul, né? O polo... Última questão. Última alternativa. O polo norte da agulha da bússola irá apontar na direção perpendicular. Então não tem nada a ver. Perpendicular é o ângulo reto de 90 graus aqui, né? Esse ângulo aqui é um ângulo reto. E aí seria, por exemplo, o campo magnético está aqui, o ímã iria ficar de lado ali. É completamente errada essa questão. Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist, eu sou o professor Herbert e agora eu vou resolver a questão número 3 da prova paulista de Física do segundo ano do ensino médio, terceiro bimestre de 2024, o bimestre que a gente estuda eletromagnetismo. Então essa questão aí, ele mostra, né, a imagem é mais importante do que o texto. Ele mostra o campo magnético, que são essas linhas azuis, representada pelo vetor B, né? Tem o B ali com uma setinha em cima, é o vetor campo magnético. Então o campo magnético está indo para cima, né? E ele é um campo magnético uniforme, ele fala no texto, mas só pelas linhas, as linhas são espaçadas, todas iguais ali, então é um campo magnético uniforme, igual, por exemplo, acontece no ímã aqui a gente não consegue ver, mas entre os dois polos aqui, nesse tipo de ímã, a gente tem um campo magnético uniforme como o daquele desenho ali, tá certo? Então, ali tem um campo magnético uniforme e aí jogou uma bússola ali. Aí ele quer que a gente adivinhe, que a gente descubra, que a gente saiba como que essa bússola vai se alinhar, qual que vai ser a nova posição dela. É isso que a gente tem que descobrir. E aí, para isso, a gente teria que lembrar que o campo magnético ele começa no norte e termina no sul, sempre é assim, né? Aí na questão anterior que a gente viu o campo magnético terrestre, daria pra gente relembrar isso daí, né? Na prova você olharia lá o exercício anterior, dá pra ver ali, ele mostra onde é o norte e o sul do campo magnético terrestre e ele mostra a setinha, ó. A setinha quer dizer que o campo está começando aqui no norte e está indo lá para o sul, tá? E aí, só que o campo magnético aqui não é uniforme, tá vendo que ele é diferente? Aqui nos polos ele é maior, aqui no meio da Terra ele é mais espaçado, então quer dizer que ele tem uma magnitude menor, né? Uma intensidade menor, nos polos a intensidade é maior, por isso que é nos polos que acontecem as auroras polares, né? Aurora boreal, aurora austral, porque é muito intenso o campo magnético ali e consegue acelerar as partículas, como eu já falei no exercício anterior. Mas aqui é a mesma coisa, só que o campo magnético aqui é uniforme, só que ele começa, então a parte de baixo onde ele começa, e tá vendo? Ele começa embaixo onde não tem nada e termina lá na setinha lá em cima. E então a parte de baixo é o norte e a parte de cima é o sul. E aí é só a gente lembrar que os opostos se atraem, né? Então o sul vai apontar, da bússola vai apontar para o norte e o norte vai apontar para o sul. Ou seja, o lado preto da bússola ali, que é o sul, ele tem que apontar para baixo, onde é o norte do campo magnético. Igual a alternativa aqui C, né? Então ele aponta para baixo e o lado norte aponta para o sul do campo magnético para cima, então é a alternativa C. Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist, eu sou o professor Herbert e agora eu vou resolver a quarta questão da prova paulista de Física do segundo ano do ensino médio 2024, terceiro bimestre, onde a gente está estudando eletromagnetismo. E aí, no caso, é exatamente isso, elétron,
um elétron e a relação dele com o magnetismo, que é o que está mostrando nessa questão, nesse desenho aí. A gente tem uma partícula negativa, que é o elétron, e ela está com uma velocidade para baixo e ela vai entrar no campo magnético. Aí o campo magnético ali está sendo representado pelo xizinho vermelho, os vários xizinhos vermelhos, né? Que é representado pela letra B, o vetor B, por isso que tem aquela setinha ali. Então são linhas de campo magnético. E quando a gente tem esse xizinho, a gente tem que saber que ele está como se fosse entrando na tela, né? O xizinho ele está entrando na tela, então a gente está vendo ele daqui de fora, como se fosse uma flecha entrando, então a gente está vendo a traseira da flecha ali, como se fosse o xizinho. E se estivesse saindo, poderia estar saindo da tela, né? Aí seria um pontinho, como se fosse a ponta da flecha. Isso porque ele está representado aí em 3D. Na verdade está em 2D, por isso que é o xizinho, mas a gente tem que imaginar que essa relação ela é em 3 dimensões. Ele poderia estar para cá, para cima, para baixo, para um lado, esquerda, direita, ou poderia estar entrando e saindo. São as 3 dimensões aí, no caso ele está entrando. E então o que acontece? Tem um campo magnético entrando e tem um elétron descendo com uma velocidade constante, tá? E aí a gente tem que descobrir qual que é a força que esse elétron vai sentir. Já que a eletricidade e o magnetismo se completam, um gera o outro, na verdade, graças a isso que a gente tem eletricidade aqui, que ilumina a nossa casa, que ilumina a nossa cidade, graças a essa relação entre a eletricidade e o magnetismo. Afinal, a eletricidade que chega aqui pra gente vem da variação de campos magnéticos que acontece lá numa usina hidrelétrica, quando a água cai, gira turbinas. O que tem nessas turbinas? Tem ímãs, campos magnéticos que variam e empurram eletricidade, empurram elétrons, como nesse exercício aqui, e eles empurram aqui para iluminar a gente, tá certo? Claro que não é totalmente dessa maneira que eu falei, mas é quase isso. Então, o importante aí é você saber que os elétrons eles sentem a influência de campo magnético, como vai acontecer aí. Aí a gente tem que saber qual que vai ser essa influência. Será que ele vai parar? Será que ele vai acelerar? Será que ele vai ser empurrado para a esquerda, para a direita? E aí as alternativas são exatamente essas, né? Qual que é a força que o campo magnético vai fazer no elétron? Aí tem setinha para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. A gente tem que descobrir isso daí. E aí ele deu a regra da mão esquerda, né? Ele mostrou, a gente consegue descobrir isso com a regra da mão esquerda, e ele mostrou ali na prova. Então foi fácil até para a gente lembrar quais dedos representavam quais variáveis. E aí no caso, então, a regra da mão esquerda é assim, né? Fazendo 90 graus. Isso na verdade representa as 3 dimensões x, y e z. Então as 3 dimensões aqui a gente representa com a mão esquerda, né? Todas fazendo ângulo de 90 graus entre si, e cada dedo representa uma grandeza, que é a força, o dedão, o indicador é o campo magnético, e aqui o dedo médio é a velocidade do elétron. Então a gente tem que alinhar ali com o exercício. Então a gente viu que o campo magnético está entrando na folha, então ele está entrando. O elétron ele está para baixo, então a velocidade do elétron é para baixo. Ou seja, a força seria para este lado aqui, né? Porém, ele ainda mostrou que essa regra da mão esquerda ela serve para o próton quando a carga é positiva. Quando a carga é negativa, que é o nosso caso, é a mesma coisa, só que é o contrário. Ele mostrou ali, ele desenhou 2 mãos, né? E aí ele mostrou que é o contrário. Então, como a carga é negativa, se fosse positiva seria para cá. Como é negativa, a força que o elétron irá sentir ali é para o outro lado. Então é a alternativa D, né? A alternativa correta. Lembrando que uma aplicação dessa interação dos elétrons com campos magnéticos são aquelas TVs de tubo, né? Se você olhar como que é o funcionamento, no YouTube tem vídeos que mostram isso daí, como que é o funcionamento de uma TV de tubo. Ela funciona exatamente assim, você tem ímãs, né? No tubo, aquele tubo que era antes da tela, são ímãs, que aí tem
tem uma fonte de elétrons que vai jogar os elétrons e os elétrons vão sentir essa força, só que essa força vai ser controlada. Então um elétron vai subir um ângulo tal, o outro vai subir um ângulo tal, e aí eles vão atingir a tela nos ângulos bem específicos, bem definidos, e aí eles conseguiam formar as imagens que a gente assistia. E por isso que, por exemplo, quando a gente chegava com o braço perto da TV, a gente sentia os pelinhos sendo atraídos ali, atraídos por os elétrons que estavam ali na tela. Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist, eu sou o professor Herbert e agora eu vou resolver a última questão da prova paulista de Física do segundo ano do ensino médio, terceiro bimestre de 2024. Então toda a prova aí falou de eletromagnetismo, que é o conteúdo do terceiro bimestre do segundo ano, e agora essa questão, ele dá um textão ali, e ele dá a fórmula, então ele fala que vem um elétron com velocidade constante, aí na imagem dá pra gente ver melhor ali, Então tem um elétron com velocidade constante, então ele está indo nessa direção. E aqui tem campos magnéticos, tem o campo magnético, na verdade, com várias linhas de campo, que é representado por essas linhas vermelhas, e é um campo magnético constante. Ele é igual, pode ver que o espaçamento entre as linhas é igual, então é um campo magnético constante que está ali como o campo magnético desse ímã aqui, Por exemplo, aqui quando a gente tem um ímã assim de ferradura, daqui para cá tem campos elétricos, campos magnéticos constantes, como aquele ali do exercício. E aí você pega e joga um elétron ali, E aí ele perguntou o que vai acontecer. Aí as alternativas, o que vai acontecer. Poderia ser mais difícil essa questão. Você viu que ele mostrou a fórmula ali, Então a força, porque os elétrons, eles sentem o campo magnético, eles sentem a força magnética, eles têm uma interação, a eletricidade e o magnetismo, No exercício anterior eu expliquei melhor, e no exercício anterior a gente teve que identificar para onde seria essa força. Agora, já nesse exercício também a gente teria que identificar e até calcular quanto será o valor dessa força, Será que o elétron vai parar? Será que o elétron vai acelerar? Será que ele vai para a direita, para a esquerda? Então, isso que a gente teria que analisar aqui. Porém, ele não deu nenhum valor. Porque ele poderia ter dado o valor do campo magnético, a velocidade do elétron, o ângulo entre eles, e aí a gente teria que calcular com a formulinha ali que ele deu, que a força é igual a QVB vezes seno do ângulo, seno de θ, O que significa essa fórmula? Que a força é igual à carga elétrica, que é a carga de um elétron no caso, vezes a velocidade desse elétron, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo. Aí a gente sabe qual que é a força em newtons, Qual que é a força que esse campo magnético vai realizar nesse elétron. Só que no caso ele nem deu nenhum valor, aí é bom que não atrapalhou a gente. O que a gente teria que entender aí é interpretar o que estava acontecendo. O que a gente tem que pensar é que a força é QVB seno de θ, ou seja, seno do ângulo. E o ângulo entre eles aí é zero, Pensa, eles estão na mesma direção. Se eles estivessem assim seria 90 graus, se eles estivessem assim seria 45 e assim por diante. Só que ali o ângulo entre eles é zero, Pensa, duas ruas paralelas, não tem ângulo entre si, As duas estão com a mesma direção, o ângulo entre eles é zero. E aí o seno de zero é zero. E aí que você mataria essa questão aí, seno de zero é zero, e como ali é uma multiplicação, Q vezes B vezes V vezes seno de θ, tudo vezes. Então, o zero zera tudo, qualquer número vezes zero dá zero. Então, tudo que, independente da carga, independente da velocidade, independente do campo magnético, você multiplica pelo seno de zero, que é zero. Então, você multiplica por zero, então deu zero. O que isso significa? Que a força é igual a zero, não tem força.
Então o elétron ele vai passar como se nada existisse, ele vai continuar com a mesma velocidade constante, como se nada tivesse ali, né? Aí tem gente que fala, então não teria força, ele teria que parar. Não, ao contrário. Se algo tem uma velocidade constante, para você parar, você precisa de uma força, você precisa desacelerar. Aí a gente tem que lembrar da segunda lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, uma força acelera uma massa. E o que é acelerar? Variar a sua velocidade. Então, se ele tem velocidade constante, ele continua com aquela velocidade, né? Aí precisaria de uma força para desacelerar. Como não tem força, ele vai continuar. Tá certo? Então essa questão era mais interpretativa e não precisaria de nenhum cálculo. Então a alternativa correta ali é: a velocidade da partícula não sofrerá alteração, nem em módulo, nem em sua direção e sentido, e sua trajetória não mudará.